gravar aqui. Vamos lá. Mandinha. Só um minutinho, deu um problema técnico. Acontece. Um minutinho, gente. Vou colocar aqui o slide. Enquanto isso, a gente vai aguardando alguém mais entrar. Não entrou todos não, né? Não, felizmente. É. A gente corre esse risco, sabia? É. Não tem como. Não é porque não estão conseguindo, gente. Talvez. Ó, 2 entraram agora. Que bom, graças a Deus. Então, bora lá. Bora lá. Aparece na tela. Sim. Então, como a gente tinha encerrado, né, na outra reunião, né, uma das subdivisões do Novo Testamento é o livro dos Atos dos Apóstolos, como eu falei, né, relata vivências, experiências. Abaixo. Não, eu estou ouvindo bem. As vivências, as experiências dos discípulos, né, após a subida de Jesus aos céus, né? Então, nesse evangelho, nesse livro, a gente vai ter aí um pouco da história da igreja, da nossa igreja. Então, muitos dos versículos que nós retiramos para falar da igreja está lá nos Atos dos Apóstolos, tá? Já que nossa igreja foi fundada pelos apóstolos. Uma outra divisão, né, são as cartas apostólicas, né, que são os livros de Romanos, 1 Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né, 1 e o 2, Timóteo 1 e 2, Tito, o Filemon, né, acho que está em outro nome, e os Hebreus. Né? Então, as cartas apostólicas, elas são basicamente, né, relacionadas ao período na qual se usavam muitas as epístolas, né, que eram cartas compridas com denso conteúdo. Né? Então, nessas cartas apostólicas, a gente vai ter muito essa característica, né, desses escritos como epístolas. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, na leitura da missa, a gente vai falar Epístola de São Paulo aos Coríntios, Epístola de São Paulo aos Efésios. Por quê? Porque é de fato uma carta, né? Uma carta que foi escrita, escritos que foram escritos pelos apóstolos, direcionados a essas pessoas, né? a essas pessoas inspiradas por Deus. Lilian tá aí, gente? Já? Falar alguma coisa? Parece que não, então. Então vamos dar continuidade. Depois, né, a penúltima divisão do Novo Testamento, a gente tem as cartas católicas, né, que são as cartas escritas pelos apóstolos ou por seus discípulos, na maior parte dos casos. Essas cartas são de valiosíssima importância para a nossa história, né, e as nossas origens. Né, os pensamentos combatidos e esforço para criar uma teologia coesa sobre a natureza de Jesus e de sua missão renderam divergências fortes entre os seguidores de Jesus. Né, então, as cartas católicas, elas são, né, os livros de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, né? São 7 livros que estão nas cartas católicas. Mais uma vez, né, também cartas, por quê? Porque são epístolas, né? São escritos. E por fim, a gente chega na última divisão do Novo Testamento, né? O último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Né? Um livro que ele tem muita curiosidade, tem uma importância muito grande, né? Porque ele é um livro muito profético, né? Existem muitas profecias lá. Inclusive, muita gente fala o seguinte, a gente está no período do Apocalipse, né? Já que compara
né, a nossa vida Eu já com a passei. Bíblia, né, já que o Apocalipse é o último livro da Tá Bíblia. quietinho. Né, possivelmente escrito no ano 96, no século I, o Apocalipse significa revelação. De difícil interpretação, os textos servem para dar força aos que se encontram nos horrores da perseguição. O Apocalipse é uma arma de resistência dos perseguidos e dos oprimidos. É o último livro da Bíblia e possui 22 capítulos. Né? Então, uma característica do livro de Apocalipse, né, é ser um livro que tem muitas revelações né, do Senhor mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente vai fazer uma leitura do Apocalipse e lá existem muitos escritos, muitos relatos de coisas que, né, de revelações do próprio Deus né, ao seu povo, à humanidade. Tá? Então, basicamente, a gente deu uma introdução básica sobre as divisões da Bíblia. Né? Ao todo, nós temos 73 livros, né? São muitos livros, são 2 divisões, né? Que é o Antigo e o Novo Testamento, onde cada divisão básica da Bíblia também tem as próprias divisões. A gente escolheu esse tema hoje, pessoal, assim, não é algo que vocês precisam, né, aprender tudo. Eu preciso aprender tudo, não, né, mas a gente precisa entender, né, como é que a Bíblia ela é estruturada, né, como é que a Bíblia ela foi concebida. Ela não é simplesmente um livro que eu pego, eu leio lá no final de semana e deixo guardado na minha gaveta. Né, ela é algo que eu preciso valorizar, mas para poder valorizá-la, eu preciso entendê-la. Como diz, né? Então ela não tem que ser lida, ela tem que ser interpretada, né? Tem que interpretar, saber interpretar, não é só ler, Isso. né? A Bíblia. Né? E uma coisa que a gente comenta muito, assim, que a gente fala muito é a respeito de como nós, às vezes, somos leigos, né, no entendimento da Bíblia. Né? A Bíblia que é a palavra de Deus. Né? Então, quando a gente faz um encontro, que a gente está falando sobre essas divisões, a gente está aprofundando cada vez mais sobre esse importante livro. Né, que não é somente um livro sagrado, mas ele também é um livro histórico, é um livro cultural, ele fala sobre a nossa história, sobre as pessoas que nos antecederam, sobre os profetas, enfim. É riquíssimo. Tudo. Tá? É importante Ou seja, tudo, né? Tudo está aqui. Tudo. E lembrar sempre, né, Ítalo, que quando for, todas as vezes que formos abrir a Bíblia e ler, pedir o Espírito Santo para interceder, para que possamos compreender, realmente interpretar de modo certo o que Deus quer nos dizer. É verdade. E eu estou fazendo um curso bíblico e toda vez que a gente vai abrir a Bíblia, junto com o padre Juarez, ele diz: vamos pedir a intercessão do Espírito Santo para que a gente realmente compreenda o que Deus quer nos falar. Isso mesmo. Né? Isso é muito importante. E aí eu vou enviar depois esse site lá no grupo nosso, dos seguidores, para que vocês possam dar uma lida, uma aprofundada, um entendimento melhor sobre essas divisões. Tá? Que é sempre importante a gente saber mais. Ótima ideia, com certeza. Com certeza. Muito bom. E aí, para finalizar o tema de hoje, né, a gente tem aqui algumas orientações, né, para facilitar o entendimento, para facilitar a leitura de vocês em relação à Bíblia. Né? Então, são alguns conselhos práticos para quem quer ler, conhecer e viver segundo a Bíblia. Né? São 7 conselhos. Né? O primeiro conselho que a gente vai falar aqui é pedir sempre ajuda ao Espírito Santo. Isso é, iniciar sempre com uma oração. Né? Então, é importante que a gente, antes de fazer a leitura da Bíblia, a gente peça inspiração de Deus. Porque não adianta nada eu fazer uma leitura, né, e não ter o entendimento da leitura. Né? Se eu não tiver inspirado por Deus, eu vou ler e não vou entender nada. E aí, isso não está correto. Tá bom? Segundo, começar pelos livros e textos mais fáceis, ou seja, os evangelhos, os Atos dos Apóstolos. Então, como a gente viu, o Antigo Testamento ele é um pouco mais complicado para entender. Ele é complexo, né, como a Val está falando. E os mais simples, né, os de leituras mais simples, são os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, né, que fala da vida de Jesus e fala da vivência dos apóstolos. Não significando que vocês não devem ler todos. Vocês devem ler todos, tá? Vocês devem ler constantemente, mas procurem sempre aqueles que vocês mais se identificam. Terceiro, ler e meditar um texto por dia. Não é a quantidade que importa, mas a qualidade.
né? Então, isso vai muito de encontro na ação dessa semana, que a gente pediu para vocês, né? Destacar um texto da Bíblia, fazer uma reflexão, fazer uma meditação de um versículo, né? Conversar com a família, conversar com um amigo, né? Escolher aquele versículo do dia, enviar para o colega. Olha, colega, esse versículo como é interessante, fala sobre isso, isso e aquilo. Então, isso faz com que a gente aprenda cada vez mais. Quarto, procurar descobrir o contexto em que o texto foi escrito, ou seja, para quem o texto foi escrito, né? O que a gente está fazendo hoje, né? Entendendo a Bíblia, sabendo como é que ela foi escrita, quem que a escreveu, o que fala cada livro, né? Porque a gente entendendo sobre cada uma dessas divisões, a gente vai entender em que contexto foi escrita a Bíblia. Um exemplo rápido, né? O Velho Testamento, ele fala muito a respeito da lei de Moisés, né? Então, a lei de Moisés, ela era uma lei que era muito ligada a costume, né? Então, lá vocês vão ver que, por exemplo, a mulher não pode cortar o cabelo, que A questão do sábado, né? Isso. O sábado, Guardar os sábados, isso, a questão de fazer o sacrifício de animais. Aí muita gente pode ler a Bíblia, pode ler esse livro, aí falar assim, mas eu preciso fazer isso. Por quê? Porque não entendeu qual foi o contexto que foi escrito aquele livro, né? Então, entender essas divisões, a gente pode também entender como é que a gente vai colocar em prática essa palavra, tá bom? Isso, exatamente. 5, anotar na sua Bíblia os textos que mais chamam a sua atenção, né? Como a gente pede sempre para vocês, toda leitura, né, dos encontros, a gente é bom destacar na Bíblia, para que a gente possa depois refletir, meditar e entender. Penúltimo, quando encontrar textos difíceis, passar adiante, deixar esses textos para quando participar de um curso ou quando encontrar pessoas que possam ajudar a explicar, né? Então, como a gente falou, tem muito texto difícil na Bíblia, né? Tem muita palavra difícil de difícil interpretação, mas vocês podem estar pedindo ajuda, né? Uma forma de pedir ajuda, por exemplo, é durante os encontros. Mas eu não entendi essa leitura. Você pode explicar melhor? Exato. Né? Sim, com certeza. Por fim, né, isso aqui a gente considera muito importante. Atualizar o texto bíblico para hoje, colocá-lo em prática na vida, celebrar e rezar a Bíblia e a vida, viver a palavra. É aquela leitura orante, né, Ito? O que Deus me fala hoje, né? Como eu devo, né, diante da palavra? A leitura orante, sempre trazer, né, os dias atuais para o nosso momento, para o dia de hoje. Isso. Né, Como a gente viu, faz, né? a Bíblia ela é um livro histórico, né? Ela é um livro antigo, mas ela nunca sai de moda, ela nunca passa de tempo. Por quê? Porque a gente precisa estar colocando atualizando ela para os nossos dias de hoje. Né? Como a palavra de Deus fala, o Deus de ontem é o mesmo de hoje, de amanhã de hoje, e para sempre. Sempre então, a coisa mais importante a fazer não é somente ler, mas é ler, refletir, meditar, vivenciar e colocar em prática. É isso que a gente sempre precisa fazer. Nada adianta eu pegar uma... Por isso mesmo é que temos que ler a Bíblia sempre. Não adianta nada eu pegar esse livrinho, ler e tudo que tiver aqui eu deixar somente para mim. Não vai adiantar. Eu preciso colocar em prática, fazendo bem para a minha vida e a vida dos irmãos. Amém. E se a gente não fizer assim, a nossa aliança com Deus não está contrita, né? E renovada a cada momento. Nossa aliança tem que estar renovada. Se renovando a cada momento. Amém, gente? Amém. Então, queridos, a gente espera que tenha ficado entendido, né? Não, acho que tudo não deu para entender, porque realmente é um tema novo, mas a gente espera que a gente tenha, né, despertado uma sementinha lá dentro de vocês, para que agora, a partir de agora, possam estar usando a Bíblia como realmente uma arma poderosa, tá bom? Amém, é verdade. Tomara, amém. E uma dica, se todo dia você ler um versículo da Bíblia, em 3 anos você ela completa. Olha que top. Bacana. Aí eu passo para ti. Ótima dica, né? Alguém tem alguma dúvida para falar, alguma pergunta? Quer acrescentar? Alguma observação? Só a gente falando, ninguém fala. A gente vai fazer o encontro com eles falando, viu, Ito? Para ver.
No ano que vem, quando ter o retorno presencial, todo o que a gente falou esse ano, a gente vai ouvir no ano que A vem. gente vai cobrar. É Continuarem isso com a mesmo. gente, viu? É verdade. Se o Se mundo não ainda puderem existir, fazer né, as gente? perguntas agora, pode fazer depois, que nem a Val falou, viu, gente? Pode. Os avisos aí, dona Elisa, a senhora pode passar os avisos? Posso sim. Vamos lembrar da missa às 8 horas, acompanhar pelas redes sociais, convidar a família também para participar e assistir a Santa Missa. E lembrar para o papai e para a mamãe das missas presenciais, às terças e quinta-feira, às 19 horas, né? E no domingo também tem missa presencial às 16 e às 19 horas, né? Aí, lembrar da ação da semana. Ficar atento quando o Ítalo colocar e fazer. Tem gente que não está fazendo, tá? Tem que lembrar de fazer a ação da semana. E insistir na leitura da Bíblia e na oração individual também. E convidar a família para juntos fazer a oração. Ler a Bíblia, refletir e orar. Amém? Amém. Amém. Vivenciá-la, né, dona Elisa? Principalmente vivenciar. Ok, nesse momento vamos encerrar nosso encontro. Agradecendo a Deus, Pai, por tudo aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Nós perdoamos a quem temos pedido. e não Não nos deixeis deixeis cair em tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos do mal. Amém. A Maria, cheia de graça, Graças, Senhor, é convosco. bendita Bendita sois sois vós entre as mulheres, bendito é o e é o fruto fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ai por nós, pecadores, agora e na hora de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. A Amém. Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Continue lendo e refletindo a Bíblia. Que a vida de vocês será sempre a luz para guiá-los. Amém. Amém. E Deus assim, pessoal, abençoe cada um e um ótimo final de semana. Amém. colocando as nossas Amém. intenções, pessoal, também pelo nosso país, né, que nesse momento as nossas florestas aí que estão queimando, né, que os animais que estão morrendo nas queimadas, os rios que estão secando. Nossa, que é triste, ó, muito triste. Isso tudo está refletindo na nossa vida, né? Então a gente está vendo o quanto está quente, né? O quanto Com o ar certeza. tá ruim de respirar. Então tudo isso é resultado da ganância do ser humano, tá? Então a gente coloca as nossas intenções. Eu peço para que vocês orem, né, pelo nosso país, né? Com tanto problema que já tem, a gente ainda tem esse problema. Mais isso, é verdade. E lembrando que Amém. é uma criação de Deus, né? As florestas, os animais, assim como nós somos criadores de Deus. Então a gente precisa da criação. A gente Amém. lembrar também pelas nossas atitudes. Vamos pensar bem diante que estamos vivendo e policiarmos diante das nossas atitudes para que agrada realmente a Deus e proteja a natureza, né, gente? Algum de vocês pode ler aí o final, as considerações finais, que eu já falei demais hoje. Nossas considerações finais do encontro, para finalizar. Posso? Tudo que se escreve. Pode. Tudo que Pode. se escreveu no passado foi para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança.
Que neste mês da Bíblia, a palavra que vem da boca de Deus nos anime, dê força e coragem, e com isso sejamos cristãos da esperança. Amém? Amém. Então, queridos, Amém. sejamos cristãos da esperança, firmes e fortes na nossa fé, tá? Um Amém. abraço, desculpa aí pela questão de extrapolar o tempo, mas O eu acho horário, que mas acontece. foi bacana. Foi Acontece. Foi ótimo. Abraço Fiquem a com todos, Deus, boa pessoal. semana. Foi muito bom estar com vocês. Até a Boa próxima. semana. Com Jesus. Amém. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo sábado. Amém. queridos. Tchau, tchau. Amém. Amém. Agora que tá aí.